Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal Mistério del Mistério. Eu vou deixar com vocês uma passagem inquietante que tem no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, a parte B, que fala assim: Assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus. Na cadeira dos deuses me assento no meio dos mares. Todavia, tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus. Essa passagem aqui é muito inquietante, né? Mas uma coisa eu vou te explicar já de tapa. Essa é uma alusão, né? É uma alusão daquilo que aconteceu no Monte Santo do Senhor. Como aconteceu quando Lucifer foi jogado fora do Monte Santo do Senhor, né? É uma analogia daquilo. Então, esse acontecimento aqui, no mundo espiritual, na eternidade, foi antes das trevas surgirem, né? Quando Lucifer quis ser um Deus, porque no reino celestial não existia hierarquia, não existiam títulos, eram todos iguais, todos iguais. Antes de continuar nesse discurso aqui, eu vou levar você a Colossenses. Abre a sua Bíblia se você quiser, dá uma pausa, vai buscar sua Bíblia e leia junto comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação. Por que isso? Em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, fala assim: Deus é Espírito. Vamos colocar, Deus é Espírito. Deus é invisível. Ele é Espírito, por isso que ele é invisível. Quer dizer, o eterno, o que sempre existiu, ele não tem um corpo, ele é um espírito, ele é invisível, ele não tem corpo. E o Deus invisível deu a existência à imagem dele. Ele fez uma imagem dele, já que ele é espírito, já que ele é invisível. Ele se formou uma imagem dele. E no versículo 15 de Colossenses 1, podemos entender o qual é a imagem do Deus invisível. E essa imagem foi o primogênito de toda a criação. O Deus Espírito invisível deu a existência para formar as coisas, para criar as coisas. Ele deu a existência à imagem dele, que é o primogênito da criação. E o primogênito da criação criou todas as coisas na presença dele. E o primogênito da criação criou todos os seres ali no Monte Santo do Senhor. E Lucifer, que foi um dos seres que ele criou, quis ser um Deus. E por que ele quis ser um Deus? Porque ele, olhando para baixo, porque o Monte Santo do Senhor era em cima, e o Senhor, o primogênito da criação, criou o jardim de Deus embaixo, que é a sombra daquilo que tinha no Monte Santo do Senhor. E a sombra de Lucifer no jardim de Deus era o cedro do Líbano. E Lucifer, no Monte Santo do Senhor, olhando para baixo, ao invés dele olhar para frente, para o que ele tinha que fazer, porque ele colocava o sigilo na perfeição,
o primogênito da criação criava e ele colocava o sigilo da perfeição. Ao invés dele fixar naquilo que ele tinha que fazer, ele começou a olhar para a sombra dele no jardim de Deus. E ele percebeu que a sombra dele, que a árvore que representava ele, era mais alta que as outras árvores. E ele começou então a ter um orgulho no seu coração, começou a ter um desejo. Opa, eu sou maior do que os outros, então, porque a minha sombra lá embaixo, eu vejo que ela é maior do que as outras árvores. E aí começou o orgulho a entrar no coração. Se você leu Ezequiel capítulo 28 todo, depois o 30, 31, você vai entender perfeitamente. E aí ele começou a ter no desidério, o desejo, não desidério, desculpa, é o desejo, porque desidério é italiano, o desejo de ser um Deus. Ele que começou com os títulos, ele que começou com a desejar uma hierarquia. Mas o Senhor Deus falou para ele. Nós podemos continuar lendo em Ezequiel, né? Continuar lendo que o Senhor Deus vira para ele e fala, no versículo 2 de Ezequiel 28, ele fala, todavia tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se for o coração de um Deus. O primogênito da criação, que nós somos imagem dele, por isso que nós temos essa imagem. Ele é, a imagem dele, ele é assim como nós, com mãos, com rosto, como nós somos, porque nós somos feito imagem dele, né? E o primogênito da criação falou para Lucifer, você é homem. Ele era realmente um homem, mas não Deus. No meu modo de entender, ele disse, se tem que ter um Deus aqui, o Deus sou eu que sou Deus. E lançou ele com todos os seus anjos fora do Monte Santo do Senhor, e ele caindo no jardim de Deus, tragou com ele para o abismo todas as árvores do jardim de Deus. E assim começou. O Eterno velou o abismo e as águas cobriram a face do abismo. E o Espírito de Deus ficou pairando sobre as águas. E assim começou a restauração do jardim de Deus. De jardim de Deus, que quer dizer Éden também, se formos analisar em profundidade, Éden quer dizer terra de delícias, quer dizer jardim, e começou então a restauração do Éden, que na restauração Deus o chamou, né, terra. E aí começa toda essa dimensão que nós vivemos, e nós sabemos, lendo Gênesis, nós podemos entender toda a criação do Senhor. E nós fazemos parte desse mundo, dessa dimensão onde o Senhor Deus, pela sua graça, nos mandou o Filho dele para nos dar direito de ser filhos dele. Ok? Fica comigo nesse canal. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de compartilhar, porque como eu já falei no outro vídeo, esse canal não vai ser monetizado e eu preciso de você, que você dá um joinha, que você compartilhe, porque aí os algoritmos do Facebook relevam, né, que é um canal que está sendo visualizado e dá mais ênfase ao canal. Ok? Não se esqueça, compartilhe para quem que você acha que interessa em descobrir os mistérios do mistério do Senhor. Fique na paz.